Você ama cantar louvores a Deus? Você se emociona nos cultos e eventos da sua igreja? Agora, uma pergunta mais difícil. Como você trata o entregador, a faxineira, o necessitado na segunda-feira? Em um tempo de grande prosperidade e fervor religioso em Israel, Deus decidiu levantar a voz menos provável para fazer exatamente essa pergunta. O que acontece quando Deus ignora os seminários e as escolas de profetas e vai até o deserto para chamar um simples pastor de ovelhas e colhedor de sicômoros? E se a mensagem que ele lhe der for uma das mais duras e chocantes de toda a Bíblia, uma mensagem que declara que Deus odeia a nossa religião? Esta mensagem é um prumo. É o padrão de Deus sendo colocado ao lado da nossa vida. Ela é para você que se sente desconfortável com a injustiça, para você que suspeita que algo está errado quando a nossa adoração de domingo não se reflete em nossas ações de segunda. A jornada de Amós é o chamado de Deus para sairmos da hipocrisia e entrarmos na verdadeira fé. No final deste vídeo, vamos desvendar as 3 coisas que Deus, pela boca de Amós, disse que odiava em Israel e que ele pode odiar em nossas igrejas hoje, e qual a única coisa que ele disse que desejava ver em vez disso. Sejam bem-vindos a Tecoa, o deserto da verdade. Vamos seguir os passos de Amós, o profeta que Deus usou para colocar a nação de Israel contra a parede. Prepare-se, pois esta mensagem pode abalar as estruturas da sua vida religiosa, mas o fará para construir em você um fundamento de verdadeira justiça. Fique comigo. O mundo ordinário de Amós era o deserto de Tecoa, em Judá, o reino do sul. Amós 1:1 e 7:14 nos dizem que ele não era profeta, nem filho de profeta. Ele era um pastor, um boiadeiro e cultivador de figos bravos. Sua vida era simples, rústica, ligada à terra e aos animais. Ele não tinha treinamento teológico formal, não fazia parte da elite religiosa ou política. Ele era um homem do povo, um trabalhador. Davi também era pastor, mas de uma linhagem nobre. Amós era um homem comum, um outsider. Você já se sentiu um Amós? Alguém sem títulos, sem posição, que simplesmente ama a verdade e se incomoda com a injustiça que vê, mas acha que não tem qualificação para falar. Os pescadores escolhidos por Jesus para serem apóstolos, homens comuns, sem status religioso, foram chamados para mudar o mundo. Como a sua vida comum e sua profissão te dão uma perspectiva única sobre a justiça e a verdade que pessoas dentro do sistema religioso talvez não tenham. A aventura de Amós começa com uma ordem direta e disruptiva. Ele mesmo diz: "O Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel." Deus o arranca de sua vida pacata no Reino do Sul e o envia para o epicentro da corrupção e da falsa prosperidade. O Reino do Norte, Israel, durante o reinado de Jeroboão II. Isaías foi chamado em uma visão no templo. Amós foi chamado no meio de seu trabalho no campo. Deus o envia como um missionário transcultural para uma nação irmã, mas espiritualmente distante. Qual é a Israel para a qual Deus está te enviando? Um lugar de conforto e hipocrisia que precisa ouvir uma verdade inconveniente. Jonas foi enviado a Nínive, uma cidade estrangeira. Amós foi enviado a um povo que era família, mas que agia como estrangeiro aos olhos de Deus. Comente: "Eis-me aqui", se você está disposto a ir onde Deus te enviar, mesmo que seja para fora da sua zona de conforto. A recusa na história de Amós não vem dele, mas do sistema religioso que ele confronta. Depois de entregar suas duras profecias, Amazias, o sacerdote do santuário real de Betel, o confronta. Ele envia uma mensagem ao rei e diz a Amós: "Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá", e ali profetiza. Mas em Betel nunca mais profetizes, porque é o santuário do rei e a casa do reino. O sistema religioso tenta expulsar e silenciar a voz de Deus. Jeremias foi jogado em uma cisterna. Amós foi expulso pelo sacerdote oficial.
A maior oposição à verdadeira palavra profética muitas vezes não vem dos pagãos, mas da religião institucionalizada que se sente ameaçada. Você já foi silenciado ou convidado a se retirar por falar uma verdade que incomoda o status quo religioso? Os apóstolos, sendo presos pelo Sinédrio e ordenados a não falar no nome de Jesus, nos lembram: a religião que perdeu o coração de Deus sempre tentará silenciar aqueles que ainda o têm. Lembro de um testemunho. Quando comecei a falar sobre a necessidade de ajudar os pobres em minha comunidade, alguns líderes se sentiram desconfortáveis e disseram que eu estava sendo político demais. A oposição mais dura veio de dentro. O encontro com o Mestre, que define a mensagem de Amós, é a visão do prumo. Amós 7:7-8. Eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: Que vês tu, Amós? E eu disse: Um prumo. Então disse o Senhor: Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. Deus mostra a Amós seu padrão absoluto de justiça. Israel era um muro que parecia reto, mas contra o padrão divino estava perigosamente torto e prestes a ruir. A visão de Isaías foi sobre a santidade de Deus. A visão de Amós é sobre a retidão de Deus. O prumo não se negocia. Ele não se adapta à cultura. É a verdade absoluta. O mestre ensinou a Amós que a religião de Israel estava desalinhada com o padrão divino. Deus está segurando o prumo contra sua vida, sua família, sua igreja hoje? Estamos alinhados? Jesus, como a pedra angular, a pedra de prumo sobre a qual a igreja é construída, nos lembra: tudo o que não está alinhado com Cristo, a rocha será quebrado. Se você deseja que sua vida esteja alinhada com o prumo de Deus, siga este canal e comente: Alinha-me, Senhor. Amós cruza o limiar e sua mensagem se torna incisiva. Ele não fala em enigmas. Ele denuncia os pecados específicos da elite de Israel. Eles vendem o justo por prata, o necessitado por um par de sapatos, oprimem os pobres, exploram os fracos. Denuncia as mulheres ricas, as vacas de Bazã que vivem no luxo à custa da opressão. Ele expõe a corrupção do sistema judicial e a ganância dos comerciantes. Natã confrontou um rei. Amós confrontou um sistema inteiro. Ele cruzou o limiar da profecia geral para a denúncia específica e social. Qual pecado social, qual injustiça em sua comunidade ou nação? Deus está te incomodando para que você não se cale mais. João Batista, denunciando o pecado de Herodes, nos lembra: a verdadeira profecia não tem medo de nomear o pecado e a injustiça, mesmo que isso custe caro. Toque na tela agora ou digite justiça e retidão para se posicionar ao lado dos oprimidos e contra a injustiça. A prova mais chocante para o público de Amós vem em sua denúncia da adoração deles. Eles provavelmente se achavam muito espirituais, tinham festas, sacrifícios, dízimos, cânticos, mas Deus diz pela boca de Amós: Odeio, desprezo as vossas festas, e não me deleitarei nas vossas assembleias solenes. Afasta de mim o barulho dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. O inimigo aqui não é o paganismo, mas a própria religião de Israel, que se tornou uma fachada para a injustiça. Jesus confrontou os fariseus, os mais religiosos de sua época. Amós confrontou a nação que se orgulhava de sua religião. A prova é entender que Deus pode odiar nossa adoração se ela não estiver conectada a um coração justo. Nossos cultos, nossas canções, nossas ofertas podem ser um barulho para Deus se não amarmos o nosso próximo. A advertência de Isaías 1: De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Deus sempre valorizou a obediência e a justiça mais do que os rituais religiosos. Mas se Deus odeia a religião deles, o que Ele quer então? O que poderia substituir todos esses rituais? A resposta de Amós é a chave de todo o seu livro
e o coração do próprio Deus. Isso te choca? A ideia de que Deus pode odiar um culto de louvor? A escuridão que Amós profetiza é um juízo terrível e sutil. Não uma fome de pão, nem uma sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até ao oriente. Correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. A escuridão é o silêncio de Deus como juízo. Por terem rejeitado a voz do profeta, eles não a teriam mais quando mais precisassem. O silêncio de Deus sobre Davi, após seu pecado, foi um prelúdio para o confronto. O silêncio profetizado por Amós é o próprio juízo. Qual é a pior escuridão? Sofrer com a presença de Deus ou prosperar em sua ausência? A maior maldição é quando Deus para de falar. O rei Saul, abandonado por Deus, tentando desesperadamente ouvir uma palavra através de uma necromante, nos alerta. Quando rejeitamos a voz de Deus em sua palavra e em seus profetas, corremos o risco de ele se calar para nós. Se você valoriza a palavra de Deus e nunca quer que ela se cale em sua vida, curta este vídeo, agora como um ato de gratidão por ele ainda falar conosco hoje. A aprovação suprema é a certeza do juízo. Amós tem visões do fim, um cesto de frutos de verão, indicando que o fim chegou. E a visão de Deus junto ao altar, ordenando: fere o capitel e estremeçam os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos. Nenhum deles fugirá. A prova para Amós foi ter que anunciar que não havia mais escapatória. A parede torta seria demolida. A visão de Isaías, do remanescente, ofereceu uma esperança imediata. A visão de Amós do juízo é mais implacável para aquela geração. A prova suprema de um profeta é declarar a finalidade do juízo de Deus, mesmo que isso parta seu próprio coração. A destruição de Jerusalém, profetizada por Jeremias, nos lembra: a fidelidade profética exige anunciar tanto a graça quanto o juízo, e o juízo se torna inevitável quando o arrependimento é rejeitado. O que Deus quer? A resposta está em Amós 5:24. Repita comigo: Senhor, que meu coração nunca se endureça à tua voz. A recompensa, a esperança no livro de Amós é dupla. Primeiro, a revelação do que Deus realmente quer. A resposta para o cliffhanger anterior. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. A verdadeira adoração é uma vida de justiça. E a segunda recompensa é a promessa final de restauração. No final do livro, Deus promete: e levantarei o tabernáculo caído de Davi, e o edificarei como nos dias da antiguidade. A recompensa de Davi foi o perdão. A recompensa para a nação, através de Amós, é a promessa de uma restauração futura sob um descendente de Davi, uma clara profecia messiânica. Mesmo no juízo mais duro, Deus sempre deixa uma semente de esperança. A profecia de Ezequiel sobre o vale de ossos secos nos mostra que Deus pode trazer vida do que está morto. O juízo de Deus nunca é a palavra final. Sua palavra final é sempre a restauração. As três coisas que Deus odiava: festas e rituais vazios, músicas e louvores hipócritas, ofertas que tentavam encobrir a injustiça. E o que ele queria, em vez disso? Justiça e retidão fluindo como um rio. Comente, deixa a justiça fluir, se você quer que sua vida seja essa adoração que agrada a Deus. O Caminho de Volta de Amós é o livro que leva seu nome. Um documento atemporal que serve como o prumo de Deus para todas as gerações. Ele volta para a sua vida, mas deixa para trás um legado que confrontaria Israel e a Igreja para sempre, nos lembrando que nossa fé deve ter dois eixos: o vertical, amor a Deus, e o horizontal, amor e justiça para com o próximo. Isaías deixou um legado de revelação messiânica. Amós deixou um legado de justiça social profética. Qual legado você está deixando? Um legado de canções e reuniões ou um legado de impacto real na vida dos necessitados ao seu redor? A Epístola de Tiago, que ecoa Amós.
A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. A ressurreição da profecia de Amós ocorre em um momento crucial da igreja primitiva, no Concílio de Jerusalém, em Atos 15, quando debatiam se os gentios precisavam se tornar judeus para serem salvos. Tiago, o líder da igreja, se levanta e cita a profecia de Amós sobre a restauração do tabernáculo de Davi, para provar que o plano de Deus sempre foi que o restante dos homens buscasse ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. A profecia de Joel sobre o derramar do Espírito foi ressuscitada por Pedro no Pentecostes. A profecia de Amós sobre a restauração foi ressuscitada por Tiago para unir judeus e gentios. Deus tece suas palavras através da história de formas que os profetas originais nunca poderiam imaginar. A ressurreição de Cristo derrubou o muro de separação entre judeus e gentios, tornando possível o cumprimento da profecia de Amós. O elixir, o segredo eterno de Amós, é o prumo. É a verdade desconfortável, mas libertadora, de que a verdadeira espiritualidade não é medida por nossa atividade religiosa, mas por nosso caráter e nossas ações de justiça. O elixir é a pergunta que devemos nos fazer todos os dias. Minha vida está alinhada com o coração de Deus, um coração que se importa profundamente com os pobres, os oprimidos e os marginalizados? O elixir de Daniel foi a consagração. O elixir de Amós é a compaixão em ação. Ele nos cura da doença da hipocrisia religiosa e nos chama para uma fé robusta e relevante. Jesus, em Mateus 25, separando as ovelhas dos bodes, com base em como trataram um destes meus pequeninos irmãos, nos lembra: o juízo final de Deus parece estar muito mais ligado à nossa prática da justiça e do amor do que à nossa perfeição doutrinária. Amados, o prumo de Deus não foi aposentado. Hoje, Ele está colocando seu prumo ao lado de nossas vidas, de nossas igrejas, de nossa nação. E o que Ele vê? Vê uma igreja que canta sobre o amor, mas ignora a injustiça? Vê cristãos que dão o dízimo fielmente, mas exploram seus funcionários? Vê uma religião de eventos espetaculares, mas com pouca compaixão prática? Eu precisei deixar o prumo de Deus confrontar a minha vida. Eu era muito bom em fazer igreja, mas Amós me perguntou: e a viúva? E o órfão? Meu coração estava desalinhado. O arrependimento foi doloroso, mas me levou a uma fé muito mais real. Deus está te chamando para fora do conforto de uma religião que só olha para cima. Ele te chama para olhar para os lados. A verdadeira adoração tem duas mãos, uma levantada para Deus em louvor e outra estendida ao próximo em amor e justiça. Suas duas mãos estão ocupadas? O Espírito Santo está sacudindo a igreja para despertá-la da sonolência da prosperidade e do entretenimento religioso. Ele está levantando uma geração de Amós, homens e mulheres comuns, sem títulos, mas com um fogo pela justiça e pela verdade. Ele está dizendo: afasta de mim o barulho dos teus cânticos e mostra-me o som da justiça fluindo em tuas ruas. Este é um tempo de alinhamento. A jornada de Amós, do deserto ao confronto, nos deixa uma escolha. Podemos ser o muro torto, que parece bom por fora, mas está condenado a ruir. Ou podemos nos arrepender, nos realinhar com o prumo de Deus e nos tornar uma igreja, cuja adoração é a melodia da justiça e do amor em ação. Se esta mensagem mexeu com você e te desafiou a buscar uma fé mais autêntica, inscreva-se agora no canal e ative o sininho, porque não fugimos das mensagens difíceis que nos transformam. Que a oração de Amós 5:24 se torne o clamor do nosso coração. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Compartilhe este vídeo em seus grupos da igreja. Vamos começar a conversa sobre o que significa ser uma igreja segundo o coração de Deus hoje. E comente abaixo. Prumo de Deus para declarar seu compromisso com uma fé justa e verdadeira.
Odeio, desprezo as vossas festas, e as vossas assembléias solenes não me dão nenhum prazer. Amós 5:21.